Será que existe uma ciência para ficar rico? Ou você pensa que a riqueza é para quem tem sorte na vida? Ou para quem nasceu em berço de ouro? Ou para quem engana os outros a troco apenas de riquezas? E aí? Pois é, segundo Wallace Wattles, existe sim uma ciência para ficar rico. E ele disse algo a mais. Ele disse que essa ciência é tão exata quanto a álgebra e a aritmética. E ele disse também que existem certas leis que comandam o processo de atrair riquezas. E se você aprender de fato essas leis, e não apenas aprender, mas obedecer, segui-las, praticá-las, à risca, qualquer pessoa que queira pode sim obter riqueza, pode sim enriquecer. Bem, eu sou Misael Michel, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se este assunto te interessa de alguma forma ou chama a sua atenção, se você gosta deste assunto, deixe aí o seu like, se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito e saiba que o meu desejo é que esses conteúdos que você está tendo acesso agora cheguem no máximo possível de pessoas e que de alguma forma esses conteúdos possam transformar a sua vida, transformar a forma como você pensa e, consequentemente, também mudar a sua vida. Assim como aconteceu comigo. E de coração, eu espero que faça sentido para você também. Perfeito? Tamo junto. Então veja bem, dentro do que a gente estava discutindo logo no início, o que a riqueza representa para você? Quando você ouve a palavra riqueza, o que essa palavra representa para você? E aí? Qual a sua percepção de riqueza? Bem, a riqueza ela pode ser algo subjetivo. Cada um pode ter uma visão diferente de riqueza, não é mesmo? Mas vamos por um momento pensar na riqueza como uma energia abundante que flui de pessoa para pessoa, para pessoa, para pessoa. Mas não é qualquer pessoa. Existe um certo tipo de pessoa diferente, que faz as coisas diferentes da maioria das outras pessoas. O Wallace Wattles disse no seu famoso livro chamado A Ciência de Ficar Rico, Science of Getting Rich, mais especificamente no capítulo 2, que um certo grupo de pessoas fazem as coisas de uma certa maneira. Algumas fazem de forma consciente e outras não. Porém, elas fazem de forma diferente da maioria. Por isso elas enriquecem. Talvez enquanto eu esteja conversando com você sobre isso, surjam algumas objeções sobre esse assunto. E tá tudo bem, né? Eu também tinha muitas objeções quando eu fui apresentado a estes conceitos, né, essas ideias. Mas eu posso te provar que isso que eu estou discutindo aqui com você é verdadeiro. E eu posso te provar da seguinte forma. Ficar rico não é devido ao ambiente. Caso contrário, no mesmo ambiente que existem pessoas prósperas, não existiriam pessoas pobres. O contrário também seria verdade. Por exemplo, no mesmo lugar onde tem uma quantidade de pessoas pobres, não existiriam pessoas que de alguma forma, por pensarem diferente, por serem, entre aspas, ovelhas negras, pensariam de forma diferente, se arriscariam e alcançariam a prosperidade. Se o ambiente onde a pessoa se encontra, é claro que existem situações que tornem isso favorável. Por exemplo, para você fazer mais dinheiro, se você já tem dinheiro atualmente, isso pode contribuir para que você tenha mais. Obviamente, da mesma forma, se você for uma pessoa instruída sobre determinado assunto, e você quer aperfeiçoar, você já sendo instruído nesse assunto, você consegue amplificar o que você já é, porque você já é instruído. Agora, o ambiente onde você se encontra também pode ser favorável. Se você está num ambiente que não tem prosperidade, e existem muitas pessoas ali que não falam a linguagem da prosperidade, é claro que isso pode ser uma influência. Mas isso não é uma regra para você não ser próspero igual às outras pessoas que não são. Você está entendendo? Da mesma forma que se você nasceu num bairro rico, numa comunidade rica, e a grande parte das pessoas ali são ricas, se você tomar rumos diferentes,
você pode se tornar uma pessoa pobre, com uma mentalidade pobre. O lugar onde você se encontra não determina quem você vai ser. E nós temos muitas histórias de pessoas que em algum momento essas pessoas decidiram pensar diferente, que cresceram em lugares muito pobres, mas de alguma forma pensaram diferente e em algum momento algumas coisas começaram a acontecer, começaram a fluir e essas pessoas de alguma forma prosperaram. O lugar que você vive ou a sua condição atual não diz respeito à sua capacidade ou incapacidade de ser uma pessoa rica, próspera e abundante. Não tem nada a ver. Ficar rico é um reflexo daquilo que você faz de uma certa maneira. Ficar rico, ser próspero, ser abundante é um reflexo daquilo que você faz de uma certa maneira. Não importa onde você esteja, não importa a sua condição atual. Bem, no início desse vídeo eu disse que existem algumas leis que, se conhecidas, aplicadas, obedecidas, seguidas, pode tornar qualquer pessoa bem-sucedida, não é mesmo? E que conhecer essas leis é algo fácil de se fazer. O desafio mesmo é obedecer, seguir, aplicar essas leis. Conhecer é fácil, aplicar é que é o desafio. E dentro disso existe algo que é primordial e que eu gostaria de discutir aqui um pouquinho com você, que é sobre o seu direito de ser rico. O seu direito de ser rico, o seu direito de ser próspero. Eu vou te contar uma história que aconteceu há alguns meses atrás, para você entender um pouquinho do que eu estou querendo propor aqui. Bem, alguns meses atrás eu fui fazer um treinamento aqui na minha cidade, aqui em Floripa, e lá eu conheci muitas pessoas, diversas pessoas. Algumas delas eu acabei me tornando amigo dessas pessoas. Dentre essas pessoas que eu conheci lá dentro, eu conheci um rapaz que, papo vai, papo vem, eu acabei descobrindo que ele morava perto de onde eu moro. E um dia lá dentro desse treinamento eu falei para ele o seguinte, eu chamei ele de canto e disse, como é que tu tá aqui? Tá de carro, tá de ônibus, tá de moto, como é que tu tá aqui? Eu vim de ônibus. Pois é, olha só, tu mora em tal lugar, né? Perfeito, eu também moro lá pertinho lá. Tu quer uma carona? Posso te dar uma carona para ir e para voltar. Ele ficou feliz com a carona que eu iria dar para ele. E nós viemos, fomos e voltamos. E numa dessas conversas, numa vinda para casa, conversa vai, conversa vem, ele falou sobre algo que me deixou um pouco incomodado naquele momento. Ele falou sobre que ele tinha o desejo de ganhar no máximo 2.000 por mês. E eu fiquei ouvindo ele. Ele disse que ele não gostaria de ganhar mais. E eu fiquei incomodado com aquela situação lá. Então eu perguntei para ele, qual que era o motivo dele não querer ganhar mais de 2.000 por mês? E sabe qual foi a resposta dele? Ele simplesmente deu uma resposta que eu também, algumas respostas que eu também dava quando eu era pobre. E que, olha só, numa boa, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu quero discutir um pouquinho sobre isso aqui com você. E que foi exatamente o que eu propus para ele naquele momento. Então eu comecei a conversar com ele sobre que ele tinha o direito de ser rico. Ele tinha o direito de obter a riqueza, de ser próspero, de ser abundante. E que almejar um determinado valor e ter somente para ele aquele determinado valor, ter o suficiente para ter o suficiente para ter o suficiente, não é um pensamento próspero. Não é algo bom para se pensar. E não tem nada a ver aqui com questão de quantidade de dinheiro. 2.000 reais para um pode ser a mesma coisa de 10.000 para outra pessoa. Não tem nada a ver. Mas o que torna de fato algo próspero é o valor emocional ou o valor de princípios que você dá para o dinheiro. E então comecei a conversar com ele sobre esse assunto. Que ele tinha o direito de ser rico. E que a riqueza, a prosperidade, a abundância é algo natural do ser humano. A pobreza, pensamento pequeno, a improdutividade é como se fosse uma resistência ao que é natural. Um bom exemplo disso é uma represa. Qual que é o trabalho da represa? Ela é erguida para trancar o fluxo da água de um rio, não é mesmo? Deixa ali parar aquela água.
atrapalha o fluir natural de um rio. Quando eu comecei a falar com ele sobre essas coisas, eu notei que ele ficou incomodado e começou a falar mal de coaches que tinham essa mesma linha de raciocínio, essa mesma linha de pensamento que eu tenho. E eu não sou coach. Por mais que eu seja um treinador mental, e no inglês treinador é coach, eu não sou um coach, eu não estava com um papo de coach para cima dele, eu estava falando aquilo que eu acreditava. E que aquilo que ele acreditava que era algo bom para ele, era a mesma coisa que eu pensava, só que eu era uma pessoa miserável. Visualmente eu transmitia ser uma pessoa miserável. Da mesma forma que eu senti e vi que ele também estava sendo barrado por um sentimento miserável, por uma crença miserável. O quanto você ganha não interfere se você é miserável ou não. O que interfere é a sua crença sobre algo. Você forma as suas crenças e as suas crenças te formam. Aquela crença que aquele rapaz tinha, talvez alguém deu para ele aquela crença. Mas aquilo estava afetando, ele absorveu aquilo porque ele falava com propriedade sobre aquilo. Só que aquela crença transformou ele. E visualmente a gente via essa crença miserável nele. Só que não me entenda errado, eu não estou falando isso porque eu estou julgando esse rapaz, ou eu estou julgando você porque você pensa diferente de mim. Graças a Deus que existem pessoas que pensam diferente de mim. Porque senão não teria sentido. A vida não teria sentido se todo mundo pensasse igual. Não é mesmo? Escute o que eu quero propor aqui. Naquele momento, eu não julguei ele. De forma nenhuma, eu não julguei ele. Sabe o que eu pensei? Tá tudo bem. Ele está incomodado com o que eu estou falando. Ele está incomodado com o que aqueles coaches, né, que ele conheceu, que ele ouviu por aí, estavam falando. Mas não porque esses coaches estavam errados ou porque ele estava errado. É porque a crença dele estava dizendo que eles estavam errados ou que talvez eu estava errado. Você pode ter uma visão diferente de mim sobre prosperidade. Você pode ter um valor que você determina que pode te tornar próspero ou achar que você está próspero. Eu pensava assim. Eu pensava dessa mesma forma que este rapaz quando eu era resistente ao fluir natural da prosperidade. O que eu quero deixar bem claro aqui é que o natural do ser humano é ser próspero. Entenda a prosperidade como você quiser entender, mas pense nela como um fluir. Pense na prosperidade como um fluir, na abundância, na riqueza como um fluir. Se você pensa que ser próspero é somente ganhar o suficiente para ter o suficiente, que foi o que esse rapaz me disse, ganhar o suficiente de dinheiro para mim, para ter o suficiente para mim sobreviver, isso não é prosperidade. Sabe como isso se chama? Isso se chama egoísmo. Ser próspero vai além de ter somente o suficiente. Ser próspero é deixar o rio da prosperidade fluir para quem aceitar este fluir. E deixar este rio fluir a partir da sua vida. Também a partir da sua vida. Você entende? Deixar o rio da prosperidade fluir em sua vida e através da sua vida. Você ter somente para você, isso não é prosperidade. Isso é egoísmo. Eu quis contribuir com aquele rapaz naquele momento, para derrubar aquela represa, aquela crença, quem sabe de que quem sabe estava impedindo o fluir do rio da prosperidade na vida dele. Ele não quis naquele momento. E está tudo bem. Quem sabe não era o momento dele. Eu acredito que cada um tem o seu momento. Mas quer saber de uma coisa? Eu estou disposto a contribuir ainda mais com quem de fato quer deixar esse rio fluir. E esse é o ponto-chave dessa conversa. Deixar o rio fluir de forma próspera. E isso é um princípio. Se você não deixar a prosperidade fluir em você, não há como fluir através também das pessoas, através de você para as pessoas. Mas antes que a prosperidade flua em você primeiramente, você tem que aceitar a prosperidade, aceitar o seu direito de ser rico. E como é que você vai aceitar isso? Simples. Entranhando na sua estrutura psicológica esse direito de ser rico, esse direito de ser uma pessoa próspera e abundante. Se você é daquelas pessoas que fica o dia inteiro ouvindo pessoas que não têm resultados, pessoas que falam opiniões que são opiniões vagas, segundo a crença e paradigmas que elas vivem,
e você toma isso como verdade, se você não se coloca numa posição de questionamento, você nunca vai ser uma pessoa próspera. Eu admiro pessoas que me questionam. Existe uma diferença entre questionar, duvidar e ofender. Eu posso estar falando isso aqui para você e você pode me questionar sobre algumas coisas. Perguntar, tá, mas como que isso é verdade? E você também pode duvidar. Você pode dizer, não, eu não acredito nisso aí. Tá tudo bem. Ou você pode ofender dizendo, eu não aceito isso porque eu sou assim, assim, assado. Você está errado, você é um otário, tá falando essas coisas aí. E sabe, para mim tá tudo bem. Para essas três pessoas aqui, aquele que questiona, aquele que duvida e aquele que ofende, eu vou continuar sendo próspero, mesmo se essas três pessoas aqui não me entenderem. Eu criei um projeto onde eu estou disposto a entregar conteúdos diariamente para um certo grupo de pessoas. E para fazer com que este fluir do rio da prosperidade encontre morada na vida dessas pessoas. Perceba que o fluir da prosperidade precisa ser primeiramente na horizontal, na linha do horizonte. Ou seja, contribuição e compartilhamento de ideias. Compartilhar com mais pessoas. O fluir da prosperidade primeiro precisa ser na horizontal, para depois ser vertical, crescer, superabundar. Quanto mais você contribuir consigo mesmo e com outras pessoas, porque primeiro você precisa aceitar o seu direito de ser rico, o seu direito de ser próspero, e depois passar adiante. E quanto mais você passar adiante, maiores serão as chances de você ter resultados bons. E eu falo isso financeiramente. Então me diz aí, você topa o desafio de fluir a prosperidade em sua vida, de deixar fluir a prosperidade em sua vida? Eu quero saber realmente quem está disposto a fazer com que o rio da prosperidade flua abundantemente em sua vida. Então faça o seguinte, deixa um comentário aqui abaixo dizendo a seguinte frase, essa frase aqui, ó. A prosperidade é natural. Eu escolho fluir abundantemente. A prosperidade é natural. Eu escolho fluir abundantemente. Escreva aqui abaixo nos comentários, tá bom? Eu vou aguardar o seu comentário. Eu vou estar deixando meu like lá, vou deixar meu coraçãozinho também, tá certo? Então, apenas escreva, porque eu realmente quero saber quem está disposto a topar esse desafio. Então, escute bem. Se você realmente quer fluir, se você realmente quer aceitar profundamente o seu direito de ser rico, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição para você fazer parte de um grupo no WhatsApp, onde eu vou compartilhar conteúdos riquíssimos de forma gratuita, todos os dias dentro deste grupo, por algo em torno de 30 dias. Então vai lá, clica no link que está logo aqui abaixo na descrição e faça parte deste grupo no WhatsApp, tá bom? E por que você não posta essas coisas aqui no canal, Misael? Por dois motivos. Motivo número 1. Eu quero que essa energia flua de forma abundante e concentrada. Abundante e concentrada. Dentro de um lugar onde só estão pessoas que realmente estão dispostas a aprender, aplicar e compartilhar. Aprender, aplicar e compartilhar. Lembra do que eu falei antes? Sobre que a prosperidade ela precisa ser primeiramente na horizontal e depois fluir na vertical? Pois é, agora nós vamos para o segundo motivo. Qual que é o segundo motivo? Lá dentro e somente dentro deste grupo no WhatsApp, eu vou compartilhar uma ideia, um insight, um grande insight que eu tive para você aplicar esses conhecimentos que você vai aprender lá dentro e ganhar dinheiro com isso. Será um lugar onde eu vou compartilhar uma ideia para que todos possamos ganhar dinheiro neste momento em que nós estamos passando, que o Brasil, que o mundo está passando. É uma oportunidade nunca vista antes. Então, somente para aqueles que estiverem dentro deste grupo, eu vou gerar este conteúdo gratuito e também vou liberar, vou compartilhar com esse pequeno grupo de pessoas essa oportunidade de ter um conhecimento transformacional, compartilhar esse conhecimento transformacional e ao mesmo tempo em que você vai lucrar com isso.
tá bom? Então, esse grupo no WhatsApp vai começar agora, dia 15 de maio, e vai permanecer por 30 dias. Não será um grupo de conversa, será um canal de imersão, onde você terá acesso a conteúdos que vão destruir os seus bloqueios. E de quebra, eu vou te dar a oportunidade para você ganhar dinheiro fazendo algo que possivelmente você faz todos os dias. Simples e grande assim. Ao mesmo tempo que você vai aprender, você também vai ganhar uma oportunidade para fazer mais dinheiro. Uma nova fonte de renda, por que não dizer? Bem, o link para você se cadastrar e entrar nesse grupo do WhatsApp está aqui na descrição, perfeito? Vai lá e faça parte. Me diz aí, você conhece mais alguém que esse assunto, isso que eu acabei de falar, faria sentido? Que essa proposta que eu acabei de te fazer aqui faria algum sentido? Você conhece alguém? Então, compartilhe esse vídeo com no mínimo 3 pessoas para que eles façam parte também deste grupo, perfeito? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe este vídeo e comente aqui abaixo o que mais fez sentido. Além também de compartilhar essa frase aqui, ó. A prosperidade é natural e eu escolho fluir abundantemente. Te deixo um forte abraço e olha só, te espero lá dentro do grupo. Até mais!